Glória a Deus, glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Nesta manhã gloriosa de quinta-feira que estou aqui, presbítero Arlindo, para gravar um vídeo para todos vocês. Já era para ter gravado antes, mas aconteceu que me deu uma tosse muito forte, fiquei muito rouco. E desde aquele outro vídeo, que eu já estava rouco, e até hoje permaneço um pouco rouco ainda, mas hoje eu vou gravar um vídeo para todos vocês, com todo amor, com todo carinho, para todos vocês. Quero ler aqui em Mateus, no capítulo 24, no versículo 10, que diz assim: Nesse tempo muitos se escandalizarão, ou melhor, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Tá, irmão, não dá para ler o texto inteiro, porque é muito longo, muito vasto. Então eu peguei do versículo 10 até o 12. Louvado seja Deus. Mateus 24, 10, do 10 ao 12. Louvado seja Deus. Então, meus amados, que nós estamos vindo, o que nós estamos vendo, melhor dizendo, é o cumprimento desta palavra. Porque o falso profeta não é só aquele que profetiza. O falso profeta é aquele que falsifica o evangelho de Cristo. A Bíblia diz uma coisa e eles, para amaciar o ego de alguém, eles dizem que é outra. Então, esse é o verdadeiro falso profeta. É aquele que falsifica o evangelho de Cristo. E nós sabemos que Paulo diz lá em Coríntios, falsificador do evangelho. Está cheio de falsificador do evangelho de Cristo. E você sabe quem é que é errado, irmão? Errado é aqueles que ainda tentam sustentar. Veio a teologia e a teologia muda as coisas. Ele se assenta na cadeira como se fosse o príncipe. Aquilo que Jesus disse não, eles agora dizem que sim. Então nós estamos vivendo dias difíceis. Como diz a Bíblia, Paulo diz que nós ia chegar dias difíceis, que os homens não sofreriam mais a sã doutrina. Cada um segue os seus caminhos, ensina, e quem é errado é aquele que quer permanecer firme no evangelho de Cristo. Não estou dizendo que aqueles que querem viver firme, que não tem falha, tem, todos nós temos falha. Mas vai chegar um tempo, irmãos, vai chegar dias que tudo isso vai vir à tona, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Os falsificadores falsificam, mas a palavra continua verdadeira. Louvado seja Deus. Então Jesus está falando aqui, irmão, da tribulação.
que vai vir, irmãos. E nós já estamos vivendo tempo de angústia. Nós já estamos vivendo o princípio das dores. Aonde, meus amados irmãos, os homens têm torcido o Evangelho de Cristo, igual mulher torcendo roupa para pôr no varal. A boa essência está saindo tudo. Muitos falsos pregadores, falsos profetas, pregando a palavra de Deus, mas está escrito aqui, ó, nesse tempo muitos se escandalizarão, muitos serão escandalizados. Quem que vai escandalizar nesse tempo? É os verdadeiros, irmão. Os falsos não escandalizam, não. Os falsos não estão nem aí com nada, não. Sabe? Os falsos, eles querem viver os seus belos prazeres. Dinheiro no bolso, regalia. Viver uma vida folgada. Mas quem escandaliza é aqueles que ainda querem viver a palavra. Aqueles que ainda acreditam que a palavra do Senhor é verdade. E que ela tem autoridade sobre nós. Não pode ser nós que tem autoridade sobre a palavra, tem que ser ela que tem que ter autoridade sobre nós. Não é a palavra que tem que curvar diante de nós, somos nós que temos que curvar diante da palavra. E ele fala, ó, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Sabe, irmão? As pessoas ficam com raiva da gente se você firmar a bandeira do Evangelho, as pessoas ficam com raiva da gente. Que Deus tenha misericórdia. No verso 11 não tem como a gente explanar muito, irmão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Sabe, irmão? Eu confesso para vocês que eu não tenho vergonha de falar para vocês que eu não fiz teologia, que eu sou um mineiro caipira, eu não tenho vergonha disso. Mas antes ser caipira de que ser um falso pregador, um falsificador do Evangelho de Cristo, mas antes ser caipira. Ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se a gente não tomar cuidado, irmão, a gente acaba esfriando de tanta desordem, de tanta coisa, irmãos, que a gente vê surgindo no meio evangélico nos últimos dias. E a maioria do povo, irmãos, são uma pouca gama de pessoas que tem desejo, tem firmeza naquilo que aprendeu. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Mas aqui está o recado, ó. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Vamos perseverar, meus amigos. Vamos perseverar, meus irmãos. Perfeito nem homem nenhum, mulher nenhuma é. Mas vamos forçar, vamos esforçar para nós fazer o melhor para Jesus. Vamos esforçar para nós viver o melhor da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Vamos esforçar, vamos pedir a misericórdia de Deus. Não, irmão, super-herói nenhum de nós somos. Mas se nós pedir a misericórdia do Senhor, Ele nos ajuda a vencer esse tempo de escândalo no meio evangélico, irmãos. O Evangelho de Cristo está sendo banalizado por homens
que não tem temor, o Evangelho, a palavra de Cristo. Eles fazem o que bem se dá na cabeça. Eles querem que a palavra se curva diante deles. Mas não é assim. Mais uma vez eu disse, somos nós que temos que curvar diante do Senhor e diante da palavra. Amém? É uma pena que não tem como falar mais, senão o vídeo fica muito longo, viu, irmão? Mas Deus me deu essa palavra agora de manhã. Mas que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus guarde você, meu irmão, que tem sede, tem fome e sede da justiça. Pede a Deus para que você continue tendo essa fome, esse desejo de viver o Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesse tempo de confusão em que nós vivemos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus te abençoe. Que você deixe o seu like, você deixe aí o seu joinha, você compartilha, deixe o seu comentário. E Deus, o Pai Todo-Poderoso, te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.